Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Núbia Pontes e o nosso tema de hoje é sobre relações ecológicas. Conteúdo muito importante para os estudantes da terceira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Então vamos lá, pessoal. Gostaria de lembrá-los que já existe uma aula sobre este tema, está disponível no canal Goiás Bem no Enem, lá no YouTube, ok? Então o foco aqui são as questões do Enem. Mas lembrando que esta aula, ela faz parte, ela apresenta o seguinte eixo temático: evolução e ecologia dos seres vivos, e a habilidade a ser desenvolvida hoje é compreender os tipos de relações ecológicas intra- e interespecíficas. Então vamos falar de relações ecológicas. Para compreender este tema, você precisa ter em mente que nenhuma espécie de ser vivo é totalmente independente. Diretamente ou indiretamente, os organismos precisam uns dos outros. A fauna precisa da flora e vice-versa. E ambos interagem também com os fatores abióticos do ecossistema. Aqueles fatores como temperatura, umidade, pH do solo, inclusive os seres vivos são capazes de alterar essas condições do ambiente. Então, as relações de interdependência dos seres vivos, bem como as suas relações com o ambiente, são estudadas dentro de uma área da biologia chamada de ecologia. As relações ecológicas podem ser classificadas em dois tipos: relações intraespecíficas ou relações interespecíficas. As intraespecíficas acontecem entre organismos de uma mesma espécie, enquanto que relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. E ambos os tipos podem configurar relações harmônicas ou desarmônicas. No caso das relações harmônicas, não há prejuízo para os indivíduos envolvidos, enquanto que nas relações desarmônicas há prejuízo para pelo menos uma das espécies envolvidas. Aqui na tabela eu coloquei uma lista de tipos de relações ecológicas, tanto intra quanto interespecíficas, que, como eu disse, já foram abordadas em uma videoaula anterior, disponível no canal Goiás Bem no Enem. Está lá no YouTube, ok? Então, se você buscar por relações ecológicas, você vai ter já um aprofundamento sobre cada tipo dessas relações ecológicas que estão aqui na tabela, pois o foco hoje é utilizarmos deste conhecimento para resolvermos questões do Enem. E eu busquei aqui a primeira de 2013, que diz o seguinte: acompanhe aí o enunciado. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina. As três espécies com nichos ecológicos semelhantes. Então, você conhece estas espécies de peixe? Não precisa saber da ecologia destes peixes de um por um para conseguir responder esta questão, porque você vai prestar atenção às dicas que o enunciado te dá. Olha só essa frase que está em destaque: o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas. Então é o seguinte, ali no ecossistema, sem interferência, sem a construção da hidrelétrica, haviam peixes cascudos. E estes aí foram introduzidos, o mapará e a corvina. Vamos ver qual é a sequência, o que nos pede aqui a questão.
Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pela... Vamos às alternativas. Redução do fluxo gênico da espécie nativa, diminuição da competição intraespecífica, aumento da competição interespecífica, isolamento geográfico dos peixes ou extinção de nichos ecológicos. Bem, a construção de uma hidrelétrica poderia, de maneira geral, levar a todas essas consequências que estão aqui nas alternativas, mas precisamos prestar atenção lá no que o enunciado nos trouxe, falando da introdução de espécies exóticas. Espécies exóticas invasoras, elas são um grande problema para os ecossistemas, pois elas vão competir com as espécies endêmicas nativas. E se elas estiverem mais adaptadas que estas espécies nativas, o que vocês acham que pode acontecer? Olha só mais uma curiosidade. O peixe mapará, também conhecido como peixe-gato, ele se alimenta de vegetais, então quer dizer, ele se alimenta de fitoplâncton e do zooplâncton, pequenos crustáceos. A corvina é um peixe carnívoro que se alimenta de pequenos peixes e crustáceos. E o cascudo se alimenta tanto do fitoplâncton quanto do zooplâncton. Então aqui vai haver o quê? Uma competição por alimento. Eles são de espécies diferentes. Então, é uma competição de que tipo? Então aqui a resposta é a letra C, aumento da competição interespecífica. Lembrando que competição interespecífica acontece quando duas espécies de uma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente, como, por exemplo, no caso destes peixes, o alimento, o espaço, o habitat. Próxima questão, de 2019, traz o seguinte: pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil, a mandaguari, Scaptotrigona depilis, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações. Então, o que você conseguiu perceber a partir desse enunciado? Temos aqui uma espécie de abelhas e uma espécie de fungo em interação. A abelha utiliza do fungo para alimento, enquanto que o fungo utiliza do local da abelha, da colmeia, para sua própria reprodução. Vamos ver as alternativas. O uso de fungicida ocasionaria à colmeia desta espécie o quê? Lembrando que fungicida é uma substância que mata fungos. Se nessa colmeia eu colocar fungicidas, o que pode acontecer? Letra A, controle de pragas. Letra B, acúmulo de resíduos. Letra C, ampliação de espaço. Letra D, redução da população. Ou letra E, incremento de alimento. Olha, poderia até acontecer tudo isso aí se não fosse dessa espécie especificamente que estivéssemos falando, mas esta é uma espécie que depende deste fungo para a alimentação, e não a simples alimentação, ele traz muitas outras vantagens para a saúde dessa abelha, ok? Ela está representada aqui na imagem juntamente com uma pupa e o fungo, os filamentos do fungo sendo mostrados também. Então, o que você acha que pode acontecer com estes indivíduos na colmeia? Se ela depende tanto assim deste fungo para sobreviver, pode acontecer uma redução na população de abelhas. Lembrando que mutualismo é a relação ecológica que está acontecendo entre esta abelha, essa espécie de abelha, e esta espécie de fungo, que é então uma relação ecológica
entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos são beneficiados pela interação. E por ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, é isso que a gente chama de relação interespecífica. E por beneficiar a todos os envolvidos, vai receber o nome de relação harmônica. Trago para vocês aqui mais alguns tipos de mutualismo. Nós podemos dizer ainda que existe mutualismo obrigatório, onde para que as duas espécies aconteça a sobrevivência das espécies, elas precisam obrigatoriamente estar em interação, como, por exemplo, o que acontece com os líquens. Ali na figura, logo acima, os líquens são associações entre algas ou cianobactérias com fungos. As algas produzem matéria orgânica, que serve de alimento para o fungo, assim como o fungo produz um ambiente favorável com água e sais minerais e proteção para essas algas. E o mutualismo facultativo? Nesse caso, os organismos estão se relacionando, mas eles poderiam facilmente existir separadamente. Um exemplo é a interação estabelecida entre o caranguejo eremita e as anêmonas do mar. E os tipos de mutualismo podem ser ainda mutualismo trófico, onde um dos organismos fornecem alimento ou ambos trocam nutrientes entre si, como por exemplo no próprio líquen, e nas micorrizas, como mostrado aqui na primeira imagem, que são fungos que se associam a raízes de plantas. Mutualismo defensivo, quando acontece uma defesa por parte de um dos envolvidos e o outro fornece abrigo ou alimento para o que faz a defesa. É o caso que acontece na interação estabelecida entre formigas e as acácias. E mutualismo dispersivo, para a gente finalizar, é a interação estabelecida entre aves e algumas plantas com frutos, não só aves, mas como insetos e mamíferos também, ok? Que dispersam assim pólen e semente. Então, pessoal, isso aqui foi por hoje sobre relações ecológicas, mas não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de educação física com a professora Silvana Thaís, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima e um forte abraço!